Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A santa de hoje é Santa Joana d'Arc, nascida em 1412 e morta em 1431. Ela é uma santa heroína, virgem e mártir. Quando ela tinha 3 anos de idade, Henrique V invadiu a Normandia, 1415, iniciando a terceira e última fase da Guerra dos 100 Anos, a fase de Lancaster. Muitos anos antes dela nascer, os profetas diziam que a França seria salva por uma virgem, a Dama de Lorraine. E foi em Lorraine que ela nasceu, no vilarejo de Domremy, filha de 2 pais muito pios e muito devotos, Jacques d'Arc e Isabelle Romée. Joana d'Arc, também conhecida como Jeanne la Pucelle, que significa Joana a Virgem, era uma jovem muito devota e também muito saudável, muito atlética e muito bonita. Ela ajudava as outras crianças. Desde cedo ela ouvia vozes de São Miguel Arcanjo, o guerreiro que expulsou Lúcifer do céu, Santa Catarina de Alexandria, mártir, e Santa Margarete a Virgem. E Joana d'Arc foi tudo isso em vida, guerreira, virgem e mártir. Aos 13 anos, essas mensagens começaram a dizer a ela para libertar a França dos ingleses e que o Delfim Charles VII deveria ser coroado em Reims, onde havia a Santa Ampola, usada desde o século XII, para ungir os monarcas franceses, concedendo-lhe dons do Espírito Santo. Aos 16 anos, Joana d'Arc foi falar com Robert de Baudricourt, um nobre que comandava uma guarnição francesa. Explicou a ele que ela deveria prontamente falar com Delfim, mas Robert não lhe deu crédito. Mas 2 vezes Joana d'Arc insistiu e profetizou a derrota francesa na Batalha de Rouvray, onde parecia que os franceses iriam ganhar certamente. Diante do acerto profético, Baudricourt foi convencido e mandou que ela fosse escoltada em meio ao perigoso território da Borgonha até chegar ao Delfim Charles VII. Na corte de Charles VII, Joana d'Arc o impressionou e falou sobre a natureza religiosa da campanha pela libertação da França contra os invasores ingleses. Charles VII mandou que os teólogos investigassem as alegações de Joana d'Arc em Poitiers, e a conclusão é que Joana d'Arc vivia uma vida de virtudes cristã, sendo uma fiel irrepreensível, e, portanto, as vozes eram reais, vinham de Deus. Assim, Charles VII autorizou que Joana d'Arc estivesse à frente dos exércitos. Era uma época de desespero para o exército e para o povo francês, e eles realmente precisavam de um alento. Este alento foi Joana d'Arc. Em 1429, aos 17 anos apenas, Joana d'Arc chegou à cidade de Orleans, que estava sitiada pelos ingleses. "Afastai-vos, ou eu os farei partir", ela disse aos ingleses, e carregando à frente dos exércitos o estandarte da França, com a flor de lis, e aconselhando o conselho de guerra, com estratégias e táticas militares inspiradas pelo próprio Espírito Santo, ela levou o exército francês a uma vitória que há muito não era vista. Foi lá, inclusive, que ela fez um dos seus primeiros milagres: mudou o vento, de forma a favorecer os navios de suprimento franceses. Após a sua entrada triunfante em Orleans, ela distribuiu comida ao povo, ajudou os doentes, o que levantou a moral, sendo que o povo pegou em armas voluntariamente e formou milícias populares que apoiavam as tropas profissionais. Nas campanhas militares subsequentes, os franceses finalmente tomaram a ofensiva. Joana d'Arc, corajosa, conduzia missões de reconhecimento e ganhava a confiança dos comandantes militares com seus brilhantes insights. Os ingleses, por sua vez, ao verem uma camponesa analfabeta de 17 anos esmagar os seus próprios exércitos, a acusavam de possessão demoníaca. Com bravura inigualável, ela se colocava à frente dos homens nas ofensivas mais perigosas. No cerco à fortaleza de Tourelles, ela liderou o ataque e foi ferida. E mesmo ferida, ela voltou e liderou o ataque final. O seu confessor disse que ela previu o próprio ferimento um dia antes, dizendo que o seu sangue jorraria naquela batalha. Um de seus maiores aliados era o Duque d'Alençon, ao qual Joana d'Arc chamava o Duque Justo, um grande comandante, que confiava plenamente nos conselhos divinamente inspirados de Joana d'Arc. Ela inclusive o salvou de um disparo de canhão, usando seu dom de previsão. Uma das decisões que Duque d'Alençon tomou, aconselhado por Joana d'Arc,
que por sua vez era considerada pelas vozes, foi a de tomar a cidade de Reims, e não Paris, onde os ingleses esperavam e ofereciam tenaz resistência. A marcha para Reims foi um sucesso, e lá, conforme as vozes ordenavam, Charles VII foi coroado recebendo a unção com a Santa Ampola. Com Joana d'Arc à frente, carregando o estandarte que ela dizia preferir 40 vezes à espada, seguiram-se conquistas pacíficas de muitas cidades. Os ingleses simplesmente se rendiam. Jeanne d'Arc, vou chamá-la agora pelo nome francês, aconselhou que a cidade de Paris fosse tomada o mais rápido possível, antes que Philippe da Borgonha tivesse tempo de reforçar. Mas ela não foi ouvida e a tomada de Paris foi muito árdua. Inclusive, Jeanne d'Arc foi ferida na perna. Mas ela foi vitoriosa e os franceses libertaram Paris. É interessante notar a sua postura na tropa. Além de inspirar os homens a lutar, ela também os inspirava a ser bons cristãos, repreendia os cavaleiros que não se comportavam, que bebiam demais, que não frequentavam a missa, e escorraçava as prostitutas que costumavam acompanhar os exércitos. Durante uma breve trégua entre ingleses e franceses, Jeanne d'Arc voltou as suas atenções contra a heresia dos hussitas na Boêmia. Esta heresia era uma precursora da reforma protestante, e Jeanne d'Arc era uma feroz defensora da Santa Igreja Católica. Ela odiava heresias e islamismo. Ó meu bom Deus, enviai-nos mais Jeanne d'Arcs. E ela disse aos hussitas: eu hei de remover sua loucura supersticiosa, aniquilando sua heresia ou suas vidas. Sua luta não era contra os ingleses, mas em defesa da igreja e da vontade de Deus. Ela inclusive propôs aos ingleses que deixassem a França e passassem a lutar em nome da igreja contra a heresia dos hussitas, mas os ingleses não responderam e voltaram a lutar contra os franceses. Neste caso, Jeanne d'Arc novamente pegou em armas e investiu contra os ingleses e seus aliados da Borgonha. Mas infelizmente, numa emboscada, após lutar bravamente, ela foi capturada por tropas da Borgonha, e os ingleses, que a odiavam e queriam revanche, queriam vingança, a compraram e a mantiveram cativa numa torre. Os Armagnacs, seus aliados, inimigos dos Borguinhões, tentaram resgatá-la várias vezes, mas falharam. Seu julgamento foi injusto, foi aviltante. Rompendo as regras do direito canônico, ele foi pesadamente manipulado por autoridades políticas inglesas sedentas de revanche. Jeanne d'Arc pediu para que houvesse o mesmo número de autoridades eclesiásticas francesas e inglesas, mas seu pedido não foi atendido e as autoridades eram quase todas inglesas. Outras, como o bispo Couchon, eram aliados dos ingleses. Pesavam contra ela 70 acusações, mas sendo ela completamente inocente, mesmo num julgamento tão injusto, tão viesado, os ingleses conseguiram sustentar apenas duas. Uma, a de cross-dressing, vestir-se como homem, e a outra, alegar que tinha contato com Deus. Ela de fato vestia armaduras de soldado, de homem, mas como nos lembra Santo Tomás de Aquino, não há nenhum problema nisso se houver necessidade, e havia a necessidade da guerra. Mas nessa guerra, os ingleses eram os inimigos e os julgadores. Quanto ao contato com Deus, as vozes, os teólogos poderiam comprovar que era verdadeiro, e era. Bastava olhar para sua vida de virtudes cristãs vividas de forma heróica. Mas para os ingleses seria admitir estar errado. Tentaram colocar Jeanne d'Arc numa armadilha e perguntaram a ela: você está em estado de graça? Se ela respondesse não, ela seria acusada de bruxaria, pois então de onde viriam as vozes? Se ela respondesse sim, ela seria acusada da heresia da predestinação. A resposta de Jeanne d'Arc foi genial. Ela disse: se eu não estiver em estado de graça, eu desejo que Deus lá me ponha. E se eu estiver em estado de graça, eu desejo que Deus assim me mantenha. Jeanne d'Arc sempre ressaltou a importância de cumprir a vontade de Deus. No julgamento ela disse: aqui estou, ó Senhor, eu venho para fazer a tua vontade. Disse inclusive que se era a vontade de Deus que ela fosse prisioneira, julgada, condenada, então que isso seria o melhor. Apesar de toda a sua inocência, ela foi condenada à fogueira. Manteve-se fiel a Deus, mesmo sob tortura. E prestes a ser queimada, seu último pedido foi um crucifixo, para que pudesse morrer olhando para a cruz, e suas últimas palavras foram: Jesus, Jesus, Jesus. Ela foi morta aos 19 anos.
em 1431. Em 1456, o Papa Calixto III reexaminou o julgamento, declarou que o julgamento foi totalmente injusto e a declarou inocente e a proclamou mártir. Sua beatificação aconteceu em 1908, sob o Papa Pio X, após comprovar 3 curas milagrosas, inclusive um câncer de estômago da irmã Marie Sagnier. O Papa Pio X declarou: Joana d'Arc brilhou como uma estrela nova destinada a ser a glória não só da França, mas de toda a Igreja Universal. Em 1920, ela foi canonizada por Bento XV, no Vaticano, onde 70.000 pessoas presenciaram a cerimônia. Ela também foi declarada padroeira da França. Oremos. Ó meu bom Deus, que nos alegrais com a comemoração de Santa Jeanne d'Arc, concedei que sejamos ajudados pelos seus méritos e iluminados pelos seus exemplos de castidade e fortaleza. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santa Jeanne d'Arc, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.